sei se você sabe, domingo à noite, para todo o pastor, normalmente é a sua sexta-feira. Porque sexta-feira você sai do seu local de trabalho e você quer logo chegar em casa e procurar um local para você jogar a sua pasta, a sua mochila, aquilo que você trabalha e descansar. Para o pastor, esse dia é domingo à noite. A gente acaba o culto de domingo à noite, exerce todos os ministérios que precisamos exercer e chegamos em casa. Nossa, sexta-feira à noite começa no domingo à noite. E qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega em casa depois de um dia de trabalho? É procurar um bom lugar para descansar. Todos nós temos na nossa casa um cantinho, uma mesa, um sofá, uma poltrona. Se você não mora em apartamento, mas tem uma casa ampla, talvez você goste de ir para algum lugar do seu pátio e ali você tem algum momento só com você. Eu tive um colega de ministério que ele falava assim, quando eu chego em casa domingo à noite, depois do culto, eu entro no meu quarto e eu gosto de deitar no chão, para esticar todos os ossos e assim descansar. Qual é o lugar que você costuma descansar? Pensa aí, qual é o lugar que você toma aquele seu café, sua coca gelada, seu chá, e você desliga do mundo? Parece que, pelo menos por alguns segundos, a gente entra em estado off, esquece dos problemas à volta. Qual é o seu lugar? Porque nessa noite eu quero conversar com você sobre localização, sobre espaço, sobre local de descanso e conduzir o nosso coração, na verdade, até esse local de descanso. Porque se o seu coração estiver nesse local de descanso, você pode estar no meio da guerra, que você vai estar em paz. E eu queria conversar com você sobre um texto que é muito conhecido, que é o Salmo de número 91. Abra sua Bíblia. Salmo de número 91. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Você pode ter certeza, sem medo de errar, que esse é o salmo mais lido de toda a história. Em qualquer repartição pública que você for, em qualquer hospital que você for, você vai ter, se tiver uma Bíblia lá, você pode ter certeza que está aberta no Salmo 91. E é interessante que as pessoas usam esse salmo como uma forma de mandinga, como uma forma de pé de coelho, uma forma de você bater 3 vezes na madeira, uma forma de você obter sorte diante de uma calamidade. E esquecem que isso é a palavra de Deus. O salmo não é uma mandinga, não é um trevo de 4 folhas, nem sei quantas folhas, 4? 4, viu? A prova de que eu não sei, que eu não uso, viu? Mas é o salmo, é a palavra do Senhor. E por cair, talvez, tantas vezes nos nossos olhos, e tantas vezes nós olharmos para ele com essa intenção, nós perdemos a profundidade da palavra de Deus e das promessas dele que estão contidas aqui. O livro de Salmos é o livro de canções de Israel. O povo de Israel cantava essas canções nos seus cultos. E com certeza, quando você olha para esse salmo, você pode dizer que esse salmo é um salmo de Davi, é um salmo de Salomão, talvez, que são os maiores compositores dos salmos. Porém, para nossa surpresa, esse salmo, ele é um salmo de Moisés, ele não é um salmo do rei Davi e nem tampouco de Salomão. E isso influi em toda a interpretação que eu e você precisamos ter desse salmo. Porque quando esse salmo foi escrito, quando Moisés para a sua vida e escreve essa canção, o Estado de Israel na sua plenitude ainda não existia. Era só uma promessa.
O rei Davi ainda não existia. Salomão também não. As pessoas nem tampouco iam ao templo adorar o Senhor. Era o princípio do povo de Israel. Nós não podemos dizer quando necessariamente esse salmo foi escrito, mas você pode colocar da saída do povo do Egito até o momento que o povo para na entrada da terra prometida. Ou seja, quando Moisés escreve esse salmo, ele escreve através da sua fé. Ele vê muitas coisas. Ele havia visto o próprio Senhor Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui num dos pontos. Mas aí ele precisava crer nesse Deus Todo-Poderoso, que levaria Israel à sua glória, que faria de Israel uma grande nação. Crer que dessa grande nação Jesus viria um dia. É talvez um dos primeiros salmos que nós precisávamos estudar, se a gente quisesse conhecer as canções de Israel. Mas hoje eu quero falar com você sobre 3 realidades muito simples. Porque quando nós lemos esse salmo no hebraico, o nome de Deus é expresso de diversas maneiras, pelo menos 3 maneiras diferentes. E se você lê, nós perdemos isso na nossa tradução brasileira. Mas quando você lê o texto no original, principalmente no Antigo Testamento, Deus ele é sempre adjetivado. Ele não é só colocado o Senhor como Deus, ou um Deus sem nome, ou o grande eu sou, mas ele é colocado muitas vezes como Yahvé Jireh, Yahvé Rafá, aquele que cura, sempre é adjetivado. E aqui nesse salmo, nesse pequeno texto que nós lemos, ele é adjetivado 3 vezes, e de 3 maneiras diferentes, que devem trazer 3 aplicações diferentes para esse lugar que eu e você devemos desejar estar com o nosso coração. A primeira delas que eu queria conversar com você nessa noite é a expressão Elion, que está no começo desse verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E ali Moisés, quando vai falar desse Altíssimo, desse Deus, ele usa a expressão Elion, que traz a ideia de santidade, de um ser completamente puro e santo, um local onde o pecado não existe. Eu vou tentar levar o seu coração, mas eu, quando estava interpretando esse texto, pelo menos 2 situações de Moisés me vieram à mente. Primeira, do chamado dele. Quando ele está andando e no meio da terra, ele enxerga um pouco de fogo. Ainda bem que ele não era gaúcho, porque senão tinha botado uma costela para assar. Mas ele enxerga uma pequena árvore, mais ou menos desse tamanho, pegando fogo e não se consumindo. E ele vai até lá para ver o que os seus olhos estavam contemplando. Tentar entender aquela situação, e ele ouve a voz do Senhor, dizendo para ele: toma cuidado onde você vai colocar os seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Esse momento de encontro, de santidade, Moisés teve com o Senhor. Mais para frente, você vai ver o povo andando no meio da terra prometida. Eles tinham acabado de sair do Egito. Moisés sobe ao monte e começa a dialogar com o Senhor. E fala assim: Deus, eu quero ver o Senhor. Eu quero saber quem você é. Eu quero contemplar a sua glória. Eu estou andando com o povo no meio do deserto. Eles estão achando que eu sou um louco. Quem é o Senhor? Deus fala para Moisés que ele não podia contemplar a sua glória sem que ele fosse morto. Porém, Deus fala: eu vou colocar você na fenda de uma rocha. E quando eu passar com toda a minha glória, e já tiver passado, você olha. E foi assim que Deus o fez. E foi algo tão grandioso que Moisés viu. Foi algo tão perfeito em santidade que Moisés contemplou naquele momento, que as pessoas não conseguiam mais olhar para o rosto de Moisés. A glória de Deus que ele tinha acabado de ver estava refletida no seu rosto, tanto que as pessoas têm que cobrir o rosto de Moisés, porque elas não conseguiam ter uma conversa com ele. O primeiro local que eu e você somos convidados por esse salmo para estar é esse local. Um local onde nós vamos contemplar a glória do Senhor. Um local onde nós vamos ser impactados pela majestade da sua santidade.
Um local onde a nossa vida vai ser completamente modificada. Por isso que esse salmo não tem muito a ver somente com as nossas crises, com os nossos problemas. Como eu falei para você, muitas vezes esse salmo está no hospital, buscando somente a cura das pessoas. Mas esse salmo é uma resposta para a nossa alma. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é um local que vai somente trazer segurança para você, mas vai santificar a sua vida. Vai fazer com que você pareça um pouco mais com o Senhor. Vai fazer com que você demonstre às pessoas que estão à sua volta que existe um Deus que está acima de você. Uma aplicação muito simples para esse salmo, para esse ponto, do salmo, que eu e você podemos guardar. É que quando nós somos confrontados com algo que impacta a nossa vida, a gente muda a nossa estrutura. Quando nós somos impactados com algo que choca a nossa vida, nós mudamos de postura. Você quer ver um exemplo? Há 10 anos atrás, quando nós olhávamos os vídeos dos orientais usando máscara, nós achávamos estranho isso. Né? Eu, pelo menos, achava. A sensação que eu tinha todas as vezes que eu via um videoclipe japonês é que eu ia ver algum oriental usando uma máscara. A pandemia veio, mudou a nossa maneira de pensar. Hoje nós entendemos a importância de você usar uma máscara. Todas as vezes que nós somos confrontados com algo, nós mudamos a nossa postura. No dia 11 de setembro de alguns anos atrás, 2 aviões se chocam com 2 torres nos Estados Unidos. Por conta desse processo de segurança, você que viaja de avião sabe que o nível de segurança dentro dos aeroportos modificou. Porque até então, nenhum louco tinha tido a ideia de roubar 2 aviões e jogar contra 2 torres. Mudou. Todas as vezes que nós somos confrontados com algo, a nossa postura muda. Quando a gente olha para a nossa vida, então, se nós estamos realmente habitando nesse esconderijo do Altíssimo, por que as nossas atitudes não mudam, então? Se nós estamos vivendo nesse local de santidade e sendo confrontados por esse Deus diariamente, que é gigantesco, por que as atitudes das nossas vidas continuam sendo pecaminosas? Nós precisamos refletir. Porque talvez a glória que você está contemplando não é a glória de Deus. Talvez nós estamos muito próximos daquilo que Paulo fala. Estamos adorando muito mais a criação do que ao Criador. Talvez estamos entrando muito mais na presença da criação, nos vislumbrando e achando magnífico quando acontece um eclipse e você para ver, e perdendo a oportunidade de estar na presença do sol da justiça todos os dias da sua vida. Se você quer estar num bom lugar, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Mas o Salmo continua, falando assim: aquele que descansa na sombra do Onipotente. E aqui Moisés usa uma outra expressão, que é uma expressão que nós traduzimos como El Shaddai, que é uma expressão que fala a respeito de segurança e cuidado, que normalmente é usada no Antigo Testamento, ou usada pelo menos no vocabulário judaico, para uma expressão de guerra e de luta. E ele fala que nós podemos descansar na sombra desse Onipotente. E aí eu queria começar esse ponto fazendo uma pergunta para você. Qual o tamanho da maior batalha que você está enfrentando nessa noite? Que você entrou aqui nesse culto. Qual o tamanho do seu maior gigante? Talvez uma prova da faculdade que você tenha que fazer. Talvez uma conta que você tenha que pagar. Talvez a restauração da sua família, da sua vida. Talvez uma cura. Talvez uma necessidade.
Mas a pergunta que eu te faço é, será que esse problema que você tem vivido, ele é maior do que o Senhor? Você acha que tem alguma possibilidade disso ser verdade? Qual a possibilidade de algo que nós vivenciamos nessa terra ser maior do que o nosso Deus? Eu acho que quase nenhuma. E aí eu quero usar o exemplo da paternidade nesse ponto. Os nossos filhos se aninham nos nossos braços quando eles estão com medo. Isso aconteceu com você se você é pai. E aconteceu com você quando era filha, que você não lembra dessa história. Mas com certeza, no momento de crise e conflito que você viveu na sua primeira infância, os braços dos seus pais eram um refúgio para você. Mas eu quero te fazer uma pergunta, você que é pai. Quantas vezes você abraçou o seu filho nos seus braços e falou para ele não temer, não chorar, mas você não sabia resolver o problema que ele trouxe para você? Quantas vezes? Eu já precisei abraçar o meu filho com o braço, o pulso quebrado e dizer, filho, fica tranquilo, nem está doendo. E o braço dele torto ali. Acontece. O Kalel um dia entrou no shopping. O Kalel teve uma fase da vida dele que ele tinha uma paixão por postes. E os postes por ele. E ele entrou no shopping. E a primeira coisa que ele encontrou foi um poste. Se você um dia conversar com o Kalel, você vai ver que ele tem um cortezinho aqui na sobrancelha. O pessoal acha que ele faz esse cortezinho na sobrancelha porque ele é jogador de futebol e quer fazer, cortar. Não, são 4 pontos que ele levou no supercílio ali. Porque beijou o poste, deu uma testada no poste. E dessa vez era a Dani que estava com ele, teve que abraçar ele. Fala, filho, relaxa. Está doendo não, vai ficar tudo tranquilo. Mas no fundo, a Dani não tinha muito o que fazer. Quando eu peguei o Theo com o pulso, não tinha muito o que eu fazer. Aplica isso ao Senhor agora. Com um simples diferencial. Que todas as vezes que o Senhor nos pega no braço e fala para a gente descansar, na sombra desse que é todo poderoso, Ele tem todo o controle e autoridade sobre tudo. E realmente, quando Ele vira para você e fala assim, não tema, porque eu estou contigo, você pode descansar, fera. Você pode descansar o teu coração. Porque esse Pai não falha. Esse Deus não deixa os seus filhos desamparados. O grande desafio é que nós precisamos aprender a compreender, a confiar então e descansar nas mãos desse Deus. Por isso que só habitar no esconderijo do Altíssimo precisa conduzir o nosso coração também a descansar na sombra daquele que tem todo o poder. É que às vezes o nosso coração esquece disso. Terceira e última coisa que eu queria que você guardasse. Se você prestar atenção no verso 2, o salmista repete aquilo que ele acabou de falar no verso 1. Porém, ele conduz o nosso coração a uma outra etapa. Ele fala a respeito de você se esconder, de descansar, mas ele coloca uma outra expressão. Porque ele fala que aqueles que então habitam e que descansam na sombra do Onipotente, eles podem agora confiar nesse Deus. E aí nós temos uma expressão que o judeu não pronuncia. Porque ali está a expressão Yavé, no hebraico. Todas as vezes que o judeu ia ler a Torá, ele não lia essa palavra porque havia um mandamento, lembra? Nós não podemos pronunciar o nome de Deus em vão. Então o judeu, ao ler a Torá, ele não pronunciava esse nome. Ele usava a expressão Adonai, que significa Senhor. Mas aqui é colocado que aquele que habita e descansa, ele pode agora confiar no Senhor. Confiar nesse Deus.
E a expressão Yahvé é a mesma expressão que você vai encontrar numa passagem de Moisés muito interessante. Deus chama Moisés, manda Moisés falar com o povo, manda Moisés falar lá com o imperador, falar com o príncipe do Egito. E Moisés pergunta para ele, em nome de quem que eu vou falar? Quem que está me mandando falar? Qual é a resposta de Deus, você lembra? O eu sou. O eu sou te enviou. E é interessante essa palavra, essa expressão, porque ela significa e fala e representa a ideia de um Deus que ele é absoluto. E nós não sabemos lidar com coisas que são absolutas. Principalmente porque vivemos na geração onde nós colocamos tudo como relativo. Tudo é relativo. Casamento agora é relativo, amar é relativo, felicidade é relativo, estabilidade é relativo. Por exemplo, alguns anos atrás, se você quisesse ser um bom funcionário, você ia apresentar a sua carteira de trabalho e dizer, olha, eu trabalho há 40 anos na mesma empresa. Essa geração já não se preocupa mais com isso, não. Pelo contrário, se você pegar a carteira de trabalho de alguém e tiver 10 empresas lá, é uma pessoa experiente, viveu várias oportunidades. Tudo se tornou relativo. Por isso que a crença e a ideia de um Deus que ele é absoluto, e que ele não precisa de nada para ser somado a ele, e nem tem nada que falte a esse Deus, confronta o nosso coração. Modifica a nossa maneira de pensar e de viver. E deveria levar o nosso coração a confiar mais nesse Deus. Porque não existe um centímetro no universo que ele não domine e que ele não conheça. Não existe nada que aconteça de novo debaixo do sol que ele não conheça em propriedade. Ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele tem o domínio de todas as situações. Logo, o nosso coração deveria confiar nesse Deus. Mas a gente criou uma nova maneira de ser crente nos nossos dias. Nós confiamos desconfiando de Deus. Nós gostamos de usar expressões como Deus vai abençoar a sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. E aí um versículo que não é versículo, né, mas as pessoas usam. Deus ajuda quem cedo madruga. Não está na Bíblia, viu, gente? Só para avisar, o pastor Jean já falou isso algumas vezes aqui. Como se as ações desse Deus dependessem de alguma atitude minha ou sua. Como se Deus, para intervir na história do homem, ele precisasse perguntar para mim, para você, se eu e você queremos algo. E é complicado isso. E eu volto a usar o exemplo da paternidade aqui com você. Tem algo que eu tenho tentado ensinar para o meu filho. Pai e mãe têm sempre razão. Pai e mãe não erram. Você não precisa discutir com pai e mãe. Nossa, pastor, que demodê essa frase. Tão fora de contexto. Nós vivemos numa geração onde nós precisamos ter diálogo com o filho. Vai ver onde é que essa geração vai dar daqui a alguns anos. Vai ver onde é que ela vai dar. Filhos precisam aprender que pai e mãe são autoridades sobre a vida dele. E se você não concorda com isso, você vai ter que discutir com Deus, porque é Ele que fala isso na palavra dele, não é o pastor Rodrigo. Mas eu não consigo ensinar isso para o meu filho. É difícil, Selminha, você que tem filho criado já, quantas vezes você falou para o Marco Túlio isso? Várias. Mas deu certo, né? Está aí o Marco Túlio. Mais ou menos. Mas ainda fala. Ô, Selminha, eu achei que eu ia ter esperança de um dia não falar mais. Fala. Porque às vezes eu estou debatendo com a minha mãe e eu falo assim, mãe, eu já sou casado, mãe. Tenho filho. Mãe, eu sou pastor já. E ela vira para mim e fala assim, você é meu filho e você tem que me ouvir. E é verdade. Mas a gente não aprende. Porque a gente confia na palavra do nosso pai, mas desconfia. A gente, na hora, balança a cabeça dizendo que sim,
mas vira as costas e faz diferente. Deixa eu compartilhar com você o meu coração aqui. Eu tinha um ódio que não provinha do Senhor no meu coração, com meu pai quando eu era adolescente, porque todas as vezes que eu estava fazendo alguma coisa errada, meu pai sabia. Um dia eu matei aula para ir no cinema. Nem lembro que filme que foi, porque eu não dei conta de eu terminar de ver o filme. E meu pai, na hora que eu peguei o ônibus para ir para a escola, ele falou para a mãe, você pode ir atrás que o Rodrigo não foi para a escola. E a minha mãe falou assim, você precisa, Gilberto, confiar mais no Rodrigo. Já é um adolescente, já trabalha, o que é isso? Você precisa confiar no nosso filho. Vai lá que ele não foi para a escola. E ela foi. E eu não tinha ido para a escola. Isso me dava uma raiva. Eu falava, Deus, se eu não consigo esconder do meu pai, quem dirá do Senhor? Por isso que hoje eu falo para os meus filhos, os olhos do papai estão em todos os lugares. Fica sossegado que o que você fizer, eu sei. E um dia um deles virou para mim e falou assim, o que está acontecendo agora lá na Antártica? Eu falei, um pinguim acabou de escorregar no gelo. E ele me olhou e falou, é verdade. Mas a gente confia desconfiando. A gente não entende que esse Deus que é absoluto cuida da nossa vida. E eu queria terminar a mensagem dessa noite com duas expressões. Porque eu acho que eu tenho 1,77 m, já emagreci um pouco, vocês viram, gente? Estou emagrecendo um pouco, tirei a barba, mas ainda vou emagrecer mais. Mas eu me acho um pouco grande, mas na verdade nós somos pequenos. A história cristã do reino já colocou alguns gigantes nessa história. E a gente é como criança subindo sobre ombros de gigantes, para a gente contemplar melhor o reino. E eu queria te dar a frase de dois desses gigantes. O primeiro deles é Spurgeon, quando interpreta esse texto. Ele fala assim, é impossível que algum mal aconteça com um homem que é amado pelo Senhor. É impossível. As calamidades mais destruidoras só podem encurtar a jornada e apressar a recompensa deste homem. As coisas ruins para ele não são tão ruins, mas sim o bem na sua forma mais misteriosa. As perdas o enriquecem, a doença é a sua medicina, a reprovação é a sua honra e a morte é o seu maior ganho. Nenhum mal, no senso estrito da palavra, pode acontecer a esse homem que está descansado no Senhor. Todo mal é anulado pelo bem de Deus. Feliz é aquele que vive em tal estado. Ele está seguro quando os outros estão em perigo. Ele vive enquanto os outros morrem. Isso é estar guardado no esconderijo do Altíssimo, descansado na sombra do Onipotente, confiado nesse Deus. Mas tem um outro gigante, chamado João Calvino, que quando ele interpreta esse texto, ele fala assim, neste salmo somos ensinados que Deus vigia a segurança do seu povo, e que ele jamais abandona o seu povo no meio do perigo. Somos exortados, então, a avançar pelo meio desses perigos, confiados que Deus está nos protegendo. Não sei qual é o lugar que você está descansado nessa noite. Qual é o lugar que você vai chegar em casa agora, vai tirar a roupa de domingo e vai relaxar antes que o seu final de semana acabe. Mas eu queria que o seu coração estivesse descansado em Deus. Quando o Kalel tinha alguns 3 a 4 anos de vida, ele subiu naquelas casinhas que normalmente você tem em parquinho, já viu? Você sobe, tem escorregador. E um dia ele estava subido lá, e eu falei assim, filho, pode pular. Ele deu 3 passos para trás, e ele se jogou. Ele não parou na ponta,
para ver se ele ia cair. Ele não pensou em nenhum momento: meu pai não vai dar conta de me segurar. Ele não temeu, ele simplesmente foi para trás, deu o impulso e veio. Sabe por quê? É o pai que está chamando. E se o pai está chamando, ele vai me segurar. Nessa noite, da mesma maneira, Deus chama o nosso coração para estar nesse local de descanso e de segurança, onde a gente pode não temer mais. E a pergunta que eu te faço é: até quando você vai ficar lutando contra esse chamado? É o Pai chamando e dizendo que você pode descansar nele, que Ele é absoluto, que Ele conhece todas as coisas e que Ele pode trazer descanso para você. Até quando você vai ficar lutando contra esse chamado? A gente vai cantar uma canção e talvez esses 3, 4 minutos dessa canção é o tempo que você tem para refletir, porque depois dela nós vamos orar pela sua vida. E o desejo profundo do meu coração, porque essa também é minha oração: Deus, eu não quero mais negar o teu chamado, eu quero descansar no Senhor. Me esconde nos teus braços, traz paz ao meu coração. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, de quem o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
Deus, nessa noite, queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Esse local onde tantas batalhas são colocadas, Deus, na Tua presença. E tantas vezes nós perdemos nessas batalhas. Toma conta do nosso coração, então, da nossa vida, da nossa família, Senhor, dos nossos sonhos, da nossa existência aqui. Deus, assim como o Senhor levou Moisés a encontrar esconderijo, Deus, em Ti, a descansar nas mãos do Senhor e a confiar, Deus, nas Tuas ações, nessa noite nós também queremos. Não há melhor lugar para estarmos, não há melhor lugar para desfrutarmos da Tua presença. Então, toca no nosso coração. Que nessa noite, eu, os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, Deus, possam ouvir a Tua voz chamando para esse lugar de descanso e aceitar esse lugar. Estar nesse local contigo, encontrando, Deus, paz, a paz que o mundo tem tentado, Deus, dar através das armas. Deus, é a paz que vai passar. O Senhor quer oferecer uma paz que vai além do entendimento. Uma paz que o nosso coração precisa desfrutar. E é por essa paz, Deus, que nós oramos e entregamos a nossa vida em Ti. Muito obrigado, Deus, por essa noite.